Hoje a gente vai estar falando aqui sobre crédito empresarial. Com essa taxa de juros, meu amigo, quase passando já a nossa atmosfera. Aí você tá falando de crédito empresarial? Porque o pequeno, médio empreendedor, ele precisa sempre de tapar um furo lá no seu fluxo de caixa ou de um dinheiro para um investimento que ele está precisando ali naquele momento, e sempre ele vai recorrer ao cheque especial ou à conta garantida. Isso quando ele tem, tá? São juros exorbitantes. Então, para resolver esse problema, fica nesse vídeo aí que eu vou te apresentar algumas soluções que vai ser muito valiosas para o seu negócio. E o que é o grande problema aí que você passa com esses bancos tradicionais? Eles querem enfiar em você um empréstimo pré-aprovado com taxas exorbitantes. Ou você, às vezes, tem que recorrer ao cheque especial, porque sempre tem um furo no seu fluxo de caixa durante os pagamentos, seja de funcionários, seja de fornecedores. E você tem que estar em dia, porque, por exemplo, como é que você vai ficar devendo funcionários? Você tem que pagá-los. Só que às vezes vai chegar no dia ali do pagamento e você não vai ter esse dinheiro. Você acaba recorrendo com essas linhas de créditos aí, que são juros absurdos, e isso acaba criando uma bola de neve aí no médio e longo prazo, tá bom? Então agora a gente vai começar a tratar aqui do que você precisa fazer para acessar boas linhas de crédito para o seu negócio. E se esse conteúdo tá fazendo sentido para você aí, meu amigo, não se esquece, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo e esse canal. Ajuda a gente aí, meu amigo, é o preço que você paga para receber essas informações aí valiosas, tá bom? Não se esquece então, faz isso aí e tamo junto. E aí você se pergunta, quem é esse cara aí que tá falando com você sobre crédito empresarial? Aqui é o Dr. Biz. Fui consultor, sou empreendedor, sou empresário, tomo conta de um fundo de private equity e nesse fundo a gente necessita de levantar muito crédito, tá? Para investimento. Então eu já tenho vasta experiência de como acessar boas linhas de crédito. Então agora, sem mais delongas, vamos agora pro vídeo e eu vou falar para você como que você vai fazer para conseguir as melhores taxas do mercado. Primeira coisa que você tem que entender, que Robert, eu tenho um score lá de 1000, um score de 800 e 850. Os bancos não vê esse score. Os bancos, eles vê um outro tipo de indicativo, que a gente chama de rating. Eles vão analisar a sua capacidade que você tem, baseado em movimentações financeiras, baseado no seu fiscal, baseado em tudo que você faz. Toda a parte que você transita no mercado financeiro, eles vão analisar tudo isso e vão te dar uma nota. Então tem a nota lá D, a nota C, a nota B e a nota A. E dependendo dessa nota, você vai conseguir acessar boas linhas de crédito. Então, esquece do score, vamos focar no rating. Aí você me pergunta, como que eu vou conseguir ter um bom rating? Eu vou te ensinar aqui alguns macetes que você tem que fazer para conseguir estruturar aí no médio prazo, nem a longo prazo, é médio prazo. Se você fizer tudo que eu tô te falando para você aqui, em menos de 6 meses, você consegue sair de um rating D para B e A. Primeira coisa, você tem que ter contas em bancos que tem volume de crédito. Bancos PJ. Então, exemplo, Banco do Bradesco é um banco PJ. Safra é um banco PJ. BTG é um banco PJ. Então você precisa ter contas abertas nesses bancos, porque são esses bancos que têm oferta de crédito. Aí você fala, Robert, mas esses bancos aí também têm juros altos. Sim, tem juros altos, mas eles também são beneficiados por fundos garantidores do governo. Um exemplo, você pode lá ter uma conta no Banco do Brasil. Ok, só que quando o governo libera um FGI, que no caso lá é o Fundo Garantidor, entendeu, de investimento, quando chega lá para eles, já tem as cartas marcadas que vão acessar esse crédito. Já outros bancos têm carteiras menores, igual o BTG e Safra. E quando você gera esse relacionamento com o banco, acaba que todos os correntistas deles, por ter menos correntistas, todos conseguem acessar esse fundo garantidor. Aí eu tenho certeza que você não sabia disso. Então, primeira coisa, abrir contas em bancos PJ, que tem volume de crédito para poder te ajudar. Porque imagina, se você pegar lá um pré-aprovado em qualquer banco, você vai pagar uma taxa absurda. Agora, se você pegar um FGI, que no caso lá é o próprio governo, que vai ser o seu garantidor. O governo vai garantir, existe um fundo que garante essa tomada de crédito sua, que é feita pelo BNDES.
você vai pagar um juros muito menor, sem falar que você vai ter um prazo até de 12 meses para começar a pagar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber abrir contas em bancos corretos. Ah, Robert, mas aí eu tenho que pagar a anuidade do banco, Claro, meu amigo, você tem que fazer isso. O grande problema do empresário é que ele fica só com uma conta aberta num banco que não faz sentido. O exemplo, o Banco do Brasil. É um banco bom, só que o Banco do Brasil é um banco que você vai ter muita dificuldade de acessar o FGI, porque lá tem muita carta marcada, tem muito correntista. Então já tem uns amigos ali do gerente ali já, que sempre ele vai direcionar para eles. Agora, por exemplo, você pega um Safra da vida. O Safra tem poucos correntistas. E por ter poucos correntistas, quando esse fundo chega, ele consegue pulverizar para todo mundo. Até cooperativas, meu irmão, você tem que saber abrir em cooperativas corretas. Vou te dar um exemplo aqui do Sicoob. O Sicoob é muito famoso aqui, eu sou de Minas Gerais ele é muito famoso. Tem Sicobs que estão inundados de crédito. E tem Sicobs que não tem crédito. Então você tem que saber aonde que você vai abrir a sua conta, tem que saber qual que é o volume que ele tem, qual que é a filosofia daquele banco. Porque, por exemplo, cooperativas, o povo pode falar o que quiser, mas sempre tem um dono da cooperativa. Aquele cabeça da cooperativa lá que é o presidente, ele é o dono daquela cooperativa e ele sempre tem um viés. Então, por exemplo, eu tenho conta aberta em algumas cooperativas que o viés deles é empresarial. São cooperativas que ajudam empresas. Não é uma cooperativa muito para pessoa física, mas para pessoa jurídica. E lá eles ajudam bastante os empresários com boas taxas de juros, tá? Sem falar nesses outros bancos, são bancos direcionados para empresas. Te dei aqui o exemplo do Safra, que é um banco assim, ó, você vai pagar anuidade bem alta. Só que quando você tem uma conta aberta lá e você precisa de um crédito, chega no seu gerente e fala para ele, meu amigo, tô precisando de um FGI. Você vai ver que ele vai conseguir. Por mais que você não tenha lá esse pré-aprovado, porque tem pessoas que estão com rate muito alto, e eles já liberam automaticamente esse FGI como pré-aprovado. Mas você não tem, mas por ele ter poucos correntistas e um volume muito grande de dinheiro, que é repassado pelo BNDES, ele vai conseguir te emprestar. Por que ele vai conseguir te emprestar? Porque tem crédito, meu amigo. Não precisa marcar as cartas. Às vezes o gerente vai ter que brigar um pouco lá, entendeu? Internamente com o banco, mas ele vai conseguir para você. Então, você tem que abrir contas em bancos PJs, que tem volume de capital. O problema é que você tá lá na Caixa, você tá lá no Santander, entendeu? Esses bancos não são bancos bons. O Itaú não é um banco bom também. Então você tem que abrir em bancos que são bancos, quando você precisar, eles vão estar ali para te ajudar. Para você começar a pagar daqui 12 meses e realmente conseguir pegar um volume maior com uma taxa menor, certo? Aí, uma outra coisa que você tem que entender. Ah, Robert, beleza, eu tô aqui, abri uma conta lá no BTG, tô no Safra, Banco Brasil também eu tenho conta no Banco Brasil que eu gosto. O Bradesco é um ótimo banco também, PJ também, perfeito? E tenho mais algumas contas em algumas cooperativas. Vamos falar que você tem conta aí mais ou menos em 7 bancos, 7 instituições financeiras. Tem uma coisa que você tem que aprender. Você não pode deixar essa instituição lá com o saldo zerado. Você tem que deixar pelo menos uns R$600 em cada conta e toda semana, pelo menos uma vez por semana, você tem que pagar uma continha ali. Tem que fazer uma entrada e uma saída naquele banco. Ah, Robert, o que isso tem a ver? Isso vai mexer no rating da sua empresa. Tem a ver com o rating. Eu tô te falando isso para você que tudo seu, eu já validei já essas questões para subir rate de empresas. Então tem a primeira dica, abrir as contas nos bancos corretos PJ, que tem volume de dinheiro, principalmente do fundo garantidor, que são fundos lastreados pelo BNDES, e também ter um volume mínimo e transações financeiras semanais em todos esses bancos, ok? E aí, meu amigo, para não ficar tão longo o vídeo, essas aí são as 2 dicas mais importantes que eu tenho para passar para você. A primeira, ela é sagrada, Precisa ter contas abertas em bancos que têm volume de dinheiro, entendeu? Igual aqui no caso, dei um exemplo do Safra, que é um banco muito bom, só que você vai pagar uma anuidade bem cara, mas ele vai te dar o retorno quando você precisar. Quando você precisar de um empréstimo, alguma coisa, ele sempre vai ter lá um fundo garantidor para conseguir alocar esse crédito para você. Beleza? Tamo junto então. E se você gostou desse conteúdo, comenta aí embaixo aí. Se você quiser, a gente faz uma parte 2, porque aí eu estico mais o assunto aí para te passar mais sobre... Porque tem muitas coisas, que eu te passei as 2 mais importantes, tá bom? Tamo junto e até a próxima.